Esse aqui, pessoal, é o lance que o Andrés Pereira tomou um cartão amarelo no jogo contra o Vitória. Ele não foi expulso aqui. Muita gente está perdida achando que ele foi expulso aqui. Não, realmente ele não acerta o rosto do Mateuzinho, ele acerta o braço quando ele faz o movimento para trás. Na súmula, o árbitro coloca que ele acertou o rosto. Mas se vocês observarem aqui, ó, deixa eu passar um pouco mais aqui. Olhem o braço direito do Mateuzinho, vai indo, vai indo, vai indo. E nesse momento aqui, ó, o braço, é que não dá pra ver o braço dele aqui, ó. Mas ele coloca o braço ali quase no final do braço do Andréas, né? Isso talvez impediu que esse braço acertasse o rosto. O que acontece é que o jogador do Vitória, ele simula um braço no rosto. Se o árbitro entendeu, que igual ele colocou na súmula, que acertou o rosto, era um lance para vermelho. E aqui ele deu cartão amarelo. E aí acabou o jogo, o Andrés foi lá reclamar com ele, foi lá falar um monte de abobrinha e acabou sendo expulso. O Andrés, ele não foi expulso por isso aqui. Aqui a minha visão é que ele realmente ele tenta dar uma cotovelada, ele não acerta. Ele não acerta o rosto do Mateuzinho, o Mateuzinho coloca a mão ali para se proteger. É um ato de um jogador violento, realmente, porque você jogar o braço para trás para poder acertar o rosto do adversário, você não é um jogador limpo, né, que tem o fair play, você é um jogador violento no momento que você tenta dar uma cotovelada, e é o que ele tenta fazer aqui. Só que não acerta. O árbitro, ele estava do lado, o árbitro ele estava perto. Vou abrir aqui o lance para vocês verem onde o árbitro estava. Ó. Vou puxar aqui no cantinho, vocês vão conseguir ver o árbitro aqui no cantinho. O árbitro viu claramente o que aconteceu. O árbitro viu tudo, certo? Só que no momento que ele olha a jogada, olhem só, ele tá olhando, ó. Observem que o árbitro está olhando claramente. Ele consegue ver ali que não acertou. Só que, como o jogador do Vitória, ele simula, né, que acertou o rosto, mas se vocês observarem aqui, ó, tem um momento aqui que dá para ver o braço do jogador do Vitória, ó, impedindo que o braço chegue no rosto dele, tá? Assim, não sei se o ato de tentar dar a cotovelada já é um ato para cartão amarelo, precisava dar uma olhada na regra, então não posso falar que totalmente o árbitro está errado, até porque o braço do Andrés acerta o braço do Mateuzinho que ele coloca na frente. É nítido que o Andrés joga o braço para trás para dar uma cotovelada no adversário, até porque o adversário, se vocês observarem, estava longe dele. Quando ele percebe chegando, ele joga o braço para trás na maldade. Isso aqui não é um jogador limpo. O jogador limpo não faz isso daqui. Isso aqui é falta de fair play. Isso aqui é um jogador violento, ele tenta dar uma cotovelada. O fato de não ter acertado não muda a atitude antidesportiva do jogador. E aí o árbitro, igual estava ali que eu mostrei para vocês, ó, ele vê que não acerta, só que acerta o braço. Precisava acertar o rosto? Tem que acertar o rosto para poder dar o cartão? Então, eu acredito que o árbitro, ele até colocou na súmula que pegou no rosto. Eu achei um erro dele. Ele poderia ter colocado apenas que o jogador tenta dar uma cotovelada. Entenderam? E acerta o adversário. No caso aqui, acertou o braço do adversário, não acertou o rosto. Por quê? Se acerta o rosto, é um lance claro para cartão vermelho direto. Entenderam? Então a expulsão do Andrés não é nesse lance aqui. É no final do jogo, quando terminou, que ele vai lá falar abobrinha pro árbitro. Aí ele é expulso. Vocês estão entendendo? Aqui, igual eu falei, é uma atitude de um jogador desequilibrado em campo no momento ali, não estava com equilíbrio emocional, tenta dar uma cotovelada no adversário, no seu companheiro de profissão, não acerta, o árbitro vê e ele não acerta muito por quê? Porque o Mateuzinho acaba colocando a mão na frente. Observe, ó, ele leva a mão para frente e bate no braço dele. Se o Mateuzinho não leva esse braço para frente, ele teria levado sim uma cotovelada no rosto e aí seria uma expulsão direta. Mas foi só um cartão amarelo. E aí, igual eu falei pra vocês, eu não posso julgar o cartão se o fato de não acertar, se tem que dar o cartão ou não. Pelo árbitro ter dado o amarelo, acredito que sim, mas na súmula ele colocou que acertou o rosto. Mas não acertou, então ficou meio confuso, tá? Só que reclamar no final do jogo, xingar o juiz, falar abobrinha, aí o Andrés errou. Tinha que ter um pouco mais de cabeça, reta final de campeonato, pensar que o time precisa dele. O erro dele foi no final ali, principal, o erro principal, porque isso aqui também é um grande erro, você tentar acertar uma cotovelada no seu adversário. Isso aqui é uma atitude antidesportiva. Isso aqui não tem nada de sem querer, de limpo, não. Isso aqui é coisa de jogador que não pratica o fair play, o jogo limpo. Quando você não está conseguindo fazer um gol, seu time está enroscado, não está jogando bem, você tenta dar uma cotovelada no adversário, sabendo que o seu time precisa de você, não é algo normal. Um jogador equilibrado, que está jogando limpamente, não faz isso daqui. Não faz, tá? Já vi times aí tomando 5, 6 gols, 4 e eu não vi nenhum jogador do time fazer isso aqui, tá? E aqui tava 0-0 o jogo.
39 minutos do segundo tempo, e nem foi o lance da expulsão, igual eu falei pra vocês, tá? Então, na minha visão, tá? O Andrés aqui, ele erra totalmente. O cartão, pra mim, foi bem aplicado, porque ele, de toda forma, ele tenta dar uma cotovelada. Se o jogador do Vitória não coloca o braço, ele toma a cotovelada no rosto. Então, o fato da cotovelada não pegar no rosto, pegar no braço, gera o cartão amarelo. Na minha visão tá correto, mas eu não sei o que diz a regra, eu preciso pesquisar para ver a regra. Eu até esperei para soltar esse vídeo para ver se algum árbitro, algum especialista de arbitragem comentava sobre, falando se era para dar amarelo ou não. Não deu muita repercussão porque a expulsão não foi aqui. Se a expulsão fosse aqui, vamos supor que aqui o Andrés tivesse tomado um segundo amarelo e fosse expulso aqui, aí sim teria dado mais repercussão. Mas como ele jogou o resto da partida, faltava ali 10 minutos para acabar o jogo, não é isso? Foi aos 39 do segundo tempo isso aqui. Então não teve prejuízo pro Palmeiras. O Palmeiras não ficou no prejuízo. O prejuízo do Palmeiras foi quando o Andrés, de forma errada, vai cobrar o árbitro lá no final. Aí sim ele causou o prejuízo, porque ele vai lá xingar o árbitro, vai fazer gestos pro árbitro e estava passível a tomar o cartão vermelho, que foi o que aconteceu. Se ele vai embora pro vestiário, deixa o Abel chorar lá na entrevista depois, beleza. Ok, mas não, ele resolveu ir lá, ser o xerifão e cobrar o árbitro e tomou o cartão vermelho. Pra mim tá certo, esse cartão vermelho tá certo. O amarelo aqui me deixa na dúvida. Só que o ato do jogador de tentar acertar o seu adversário com essa cotovelada no rosto aqui, pra mim não é normal. Eu não acho normal. Quem normaliza isso daqui, ó, precisa rever os conceitos de vida aí. Porque você achar que é normal um jogador tentar dar uma cotovelada no adversário, de graça, o adversário não estava nem tão perto. Ele percebe o jogador chegando. Gente, ele percebe o jogador chegando e ele joga o braço para trás de forma proposital. Ele ergue o cotovelo. O agravante aqui é esse. Ele ergue o cotovelo. Vocês podem ver, ó, que ele vai erguer o cotovelo para ir em direção ao rosto do adversário. Ele não está tentando se proteger. Ele não está tentando ficar à frente ali para ter uma vantagem. Não. Ele está tentando acertar uma cotovelada no adversário. Esse ângulo aqui mostra claramente o que ele tenta fazer. Isso aqui mostra claro o que ele tenta fazer. Ele tenta acertar uma cotovelada no adversário. Não existe defesa aqui para ele. Não existe, porque se ele acerta a cotovelada, é vermelho direto. Como ele não acerta, então acredito que talvez o árbitro ali na hora interpretou isso, mas a súmula não condiz com o que acontece aqui. Ele deveria sim tomar o cartão amarelo, porque ele não pode jogar esse braço para trás aqui, até porque, ó, ele acerta o braço do jogador. O braço do jogador, igual eu falei, ele impede, olhem só, ele impede do braço do adversário chegar no rosto dele. Porque, assim, acho que num reflexo, acho que de todo jeito ele já ia colocar a mão ali no Andrés, mas o fato dele esticar o braço ali e acabar encostando no braço do Andrés, tira um pouco o impacto e digamos que salva ali o Andrés de sair como um vilão desse jogo aqui. Porque se ele acerta essa cotovelada de graças, com a bola dominada, sem ninguém perto dele, com certeza a torcida iria crucificar ele muito. E deveria crucificar, porque o jogador, quando acaba o jogo, sabendo que o time precisa dele, o jogador ainda vai lá xingar o árbitro, vai lá cobrar o árbitro e é expulso, a torcida tem que cobrar o Andrés. A torcida não tem que cobrar o árbitro. Ele não foi expulso em campo, ali enquanto estava o jogo. Ele foi expulso depois que o jogo acaba. Não causou prejuízo pro Palmeiras. O que causou prejuízo pro Palmeiras foi ele ir lá xingar o árbitro depois que o jogo acaba. Aí sim causou prejuízo pro Palmeiras. Então a torcida do Palmeiras tem que cobrar o Andrés, não tem que cobrar a arbitragem. Não tem que cobrar o árbitro. Tem que cobrar o jogador que tenta fazer isso aqui, ó. Tenta dar uma cotovelada no adversário. É isso que a torcida do Palmeiras tem que fazer.